Às vezes a gente acha que os estudos, que uma boa formação faz da pessoa até mesmo um ser humano melhor, né? E eu vou te contar uma coisa, a gente se engana com as aparências. Vou tentar resumir essa história o máximo que eu puder. Eu tinha mais ou menos um ano de formado quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, de ter uma experiência de estágio, na verdade, mas um estágio remunerado em um hospital grande. Não vou falar aqui o nome do hospital por questões éticas e porque também não sei se esse vídeo pode, né, bombar e espero que bombe. Vou contar essa história absurda e eu conto com os comentários de vocês, tá? Se vocês... O que vocês acharam? Era meu quinto dia de trabalho nesse hospital e eu não conhecia todos os médicos que ali atuavam. Até porque alguns médicos trabalham pela norma de plantões, então é muito difícil um fisioterapeuta, né, recém-chegado conhecer todos os profissionais ali envolvidos. E nesse dia eu estava com um paciente na ala de pediatria, em uma unidade, em uma sala mais reservada, porque eu estava com um paciente recém-queimado, uma criança de 9 anos que tinha sofrido algumas queimaduras. E precisava fazer algumas mobilizações, né, alguns exercícios de alongamento, alguns exercícios respiratórios para poder facilitar a mecânica respiratória dele que estava muito abalada naquele dia. E eu estava ali bonitinho, né, fazendo meu trabalho. E teve um certo momento que eu precisava atender outros pacientes, né, com outros tipos de limitação, de sequelas. Enfim, eu saí daquele setor e fui direto para a enfermaria, né, para poder ver os outros pacientes que ali estavam. Nesse meio tempo chegou um dos meus colegas de profissão, fisioterapeuta também, e me chamou, avisando que tinha um médico na sala onde eu estava cuidando do menino que estava queimado e pediu que eu fosse lá, né? Ele queria falar comigo. Enfim, eu fui. Cheguei, dei, né, o meu bom dia e de cara ele nem respondeu. Aí já me armei logo, né? Achei meio estranho aquela reação, aquela situação. Enfim, mas fiquei na minha. Ele estava verificando um relatório, algumas coisas. E ele me perguntou se eu tinha ferido os sinais vitais do paciente, né? Principalmente se eu tinha verificado que ele estava febril. E sim, eu tinha feito, né, tudo certinho, aferir a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, tudo certinho como manda, né, o protocolo. E ele não estava febril. Nesse meio tempo que eu tinha feito as condutas com ele e tinha ido lá atender os outros pacientes da enfermaria, houve um pico de elevação da temperatura desse paciente. Foi quando o médico foi 40, 50 minutos depois e tinha verificado isso. Aí de cara ele falou bem assim para mim: eu quero mais que você atenda esse paciente, tá? O paciente está com febre e você só piorou a situação dele fazendo as condutas. Aí eu parei assim, me perguntei: oi? Mas não, na minha evolução já estavam constando lá, né, os sinais vitais daquele momento que eu tinha entrado. Em nenhum momento o paciente, para mim, tinha apresentado um aumento de temperatura. Inclusive, a acompanhante dele, que estava lá no quarto da criança, a própria mãe, confirmou para o doutor, para o médico, que realmente o filho dela não estava febril, não estava com febre antes das minhas condutas. Mas o médico não quis nem saber, nem acreditou, na verdade, na palavra da mãe. Ele simplesmente falou assim: beleza, mãe, mas ele fez algo errado e eu não gostaria que ele atendesse mais o seu filho. Foi quando eu me manifestei e indaguei para ele. Falei o seguinte: doutor, o senhor acha que em 5 anos de estudos, que eu não tenho a noção, a capacidade de aferir os sinais vitais, de não saber qual é o padrão de normalidade da temperatura em uma criança? Ele olhou para mim e respondeu o seguinte: não sei aonde você se formou. Eu acho engraçado é que eles acham que os outros, alguns, não estou falando de todos os médicos, então pelo amor de Deus, não vem gente aqui me jogar pedra não, viu? Mas até questionar sobre a minha faculdade, sobre a validade da minha faculdade, naquele momento ele questionou. E não fez cerimônia nenhuma na frente do paciente, né? Na frente do acompanhante do paciente, do meu amigo que me chamou na hora lá, que estava também na sala junto com a gente. Então assim, pra mim foi uma situação super constrangedora, principalmente porque eu era recém-chegado ali no ambiente. No mesmo dia minha supervisora ficou sabendo, claro, eu tive que levar o caso a ela, né? E o conselho foi que eu ficasse mais na minha, que não precisava ficar batendo de frente com esse médico. Mas, gente, sabe quando você fica com aquele sentimento de derrota, como se você tivesse realmente feito algo de errado, quando na verdade não existiu nada de errado? A questão foi simplesmente aquele prazer mesmo que aquele médico teve de menosprezar a minha área, a minha função ali naquele lugar. Depois desse episódio eu tive várias oportunidades de bater com esse médico nesse hospital. E todas as vezes que acontecia isso, ele sempre ou não falava comigo, não me dirigia a palavra. E eu
ficava na minha, fazia a mesma coisa, mudava, né, de corredor, ia para outro setor. Hoje eu tenho quase certeza que acho que o santo dele que não bateu com o meu, viu, sinceramente. E aqui existe esse negócio do santo bater um com o outro aí no setor de trabalho. Depois do episódio lá com a criança queimada, a própria mãe da criança, depois desse incidente, veio me pedir desculpas pelo que tinha acontecido. Ela se achou, eu acredito que ela se sentiu um pouco que culpada pela situação. E palavras da própria boca dela, ela chegou a me dizer que nunca tinha presenciado uma grosseria tão grande de um médico como ela presenciou naquele dia. Eu quero deixar claro com essa história, gente, é que não são todos os médicos, tá? Que têm esse perfil, que agem dessa forma ridícula, dessa forma ignorante. Não precisa ficar preocupado com isso. É claro, sem dúvidas nenhuma, eu não estou aqui para generalizar o comportamento de um pelos demais. Eu tenho muitos amigos que são formados em medicina, que são médicos, que são pessoas humanas, são pessoas do bem, são pessoas que estão ali, sabe, naquele ambiente para poder ensinar, para poder agregar com os outros profissionais. No momento que eu cheguei a sair daquele hospital, não foi nem por conta do que tinha acontecido e nem por conta desse profissional. Foi porque realmente já tinha chegado o meu tempo ali, né? E foi um aprendizado muito grande, uma oportunidade muito boa que eu recebi. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que tudo é válido nessa vida, gente. Até as decepções, até as coisas chatas que acontecem. Que nada do que acontece em nossas vidas vai passar desapercebido. Então aproveita cada experiência que você tiver, tá? Seja no estágio, seja no seu setor de trabalho, sejam experiências boas, gratificantes, ou sejam até mesmo experiências ruins, né, frustrantes. Eu espero de coração que vocês tenham entendido essa história. Deixem aqui embaixo nos comentários se você já passou por alguma situação parecida, se você tem mágoa, se você tem rancor de algum profissional que te tratou mal, ou simplesmente o que você achou dessa história, tá? Eu conto com suas curtidas, com o compartilhamento aqui deste vídeo, conto com a sua presença, tá? Para o próximo vídeo também. Fica com Deus, gente!